Olá, o programa de hoje está começando com uma história inspiradora e muitas dicas. Alguma vez alguém já disse para você desistir de um sonho? Alguma vez alguém já subestimou a sua capacidade? A história que nós vamos conhecer hoje fala sobre isso e vai motivar muita gente. Dá só uma olhada. Hoje vamos conhecer a história do cosmaker Marcelo Ferreira, o Marcelo Robocop. Ele que é um talento de Caratinga que já tem despontado com seu trabalho por todo o Brasil e até pelo mundo. Eu costumo dizer que a vida reserva grandes surpresas para aquelas pessoas que acreditam nos seus sonhos e no seu potencial. E o programa de hoje vai mostrar um exemplo disso. O meu entrevistado, ele não desistiu dos seus sonhos e a vida reservou para ele uma grande surpresa que ele nunca imaginava. Vamos conhecer hoje um pouco da história do Marcelo Ferreira, mais conhecido como Marcelo Robocop. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bom, cara. Muito feliz em hoje poder conhecer e mostrar para o público da TV Sistec, né, da nossa região, um pouquinho da sua história. Vamos começar falando aqui pra gente assim, o que é um cosmaker? Você é um cosmaker, ou seja, né, confecciona. Sim. Fala um pouquinho o que é um cosmaker. Sim, o cosmaker é o nome que é dado para as pessoas que confeccionam a própria vestimenta, o próprio traje de super-herói. Porque às vezes tem muitos eventos que as pessoas vão vestidas de super-herói, mas às vezes a pessoa comprou, terceirizou, né, de algum outro artista. Então quem usa é o cosplayer e quem confecciona é o cosmaker. É o cosmaker, que é no seu caso. Sim, que você faz. No meu caso eu faço as minhas. E esse nome, Marcelo Robocop, veio da onde? Como é que surgiu isso? É interessante, porque como desde criança eu sempre curti muito séries policiais, como a maioria das crianças tinha sonho de quando eu crescer eu quero ser polícia, essas coisas, então eu adorava séries policiais. E uma das séries policiais que eu mais gostava era o Robocop. E quando eu decidi fazer a primeira armadura, na época eu nem sabia que era cosplayer, eu fiz foi de fantasia mesmo, de brincadeira. Então como o personagem que eu mais admirava desse gênero policial era o Robocop, eu comecei a fazer a armadura do Robocop e como eu tinha alguns amigos que usavam pseudônimos de super-heróis, assim, quando eles estavam fazendo alguns trabalhos, eu resolvi pôr Robocop e acabou que hoje ficou até mais conhecido do que meu nome real. Marcelo, vamos falar pra gente um pouquinho aí dessa sua paixão, né? Quem é da nossa época, quem é da nossa geração vai lembrar do Jaspion, do Jiraiya. Você começou com o Robocop, mas a sua paixão mesmo, né? Você tá vestido aí é de Jiraiya. Jiraiya, sim. Conta pra mim como é que foi, como que essa paixão te levou a fazer o que você faz hoje? É incrível, eu lembro que quando eu era criança, eu era fã dessas séries, chegava correndo da escola pra ver Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, eu acho que todas as crianças que viveu essa época adorava. Marcou, né? Uma época. Sim, e na época, pelas dificuldades, toda criança queria ter eu lembro que na minha época eles vendiam umas roupinhas de tecido de Jaspion, Jiraiya, era uma nota, eu era louco para ter uma coisa daquela, mas na época era a dificuldade, além da questão financeira, era de você encontrar, que a gente mora em cidade do interior, você só encontrava aquilo em grandes estados, na época não existia a facilidade que hoje tem de verdade. Comprar as coisas, então eu meio que frustradamente não consegui ter uma roupinha dessa quando eu era criança. E hoje as coisas foram acontecendo e hoje quando eu visto uma roupa desse super-herói, que é um herói que marcou minha infância, eu acho que é uma coisa surreal. Até hoje eu fico até meio assustado e muito agradecido de poder. Há quanto tempo que você confecciona essas armaduras? Vai fazer 7 anos, mais ou menos. Comecei de brincadeira e já vai completar 7 anos já. Agora você comentou comigo que tudo isso surgiu de uma decepção, né? O que te levou a fabricar? Você fez algum curso? Como é que foi? Você falou que foi de uma decepção. E eu fiquei curiosa. Vamos contar de onde surgiu isso? Por que foi essa decepção? Tá. Então, foi meio que eu aprendi tudo de autodidata, tudo através de pesquisas, de botar a mão na massa ali. Eu lembro que quando eu era criança, eu era louco com essas séries, Jaspion, Jiraiya, Changeman, por aí vai. E aí chegou a fase da adolescência, a Manchete ficou extinta, parou de exibir essas coisas, e aí eu fiquei já rapaz, fui caçar trabalhar, essas coisas assim. Então há cerca de 7, 8 anos atrás, com essa ascensão da internet, a gente começou a ter acesso a esses materiais de novo, para você baixar ali uma série, um episódio. E isso me despertou um pouco de interesse de novo em poder ter essas séries
acessível, porque antigamente você tinha que esperar o horário que a TV aberta passasse para você ver. E eu achava mágico você ter ali a matéria e o vídeo para você ver a hora que você quisesse. E através disso eu descobri uma pessoa que fazia esses trabalhos. E de imediato eu virei fã dessa pessoa, que eu achei que o cara era super talentoso. Na época do extinto Orkut ainda, e quando eu consegui falar com ele, eu meio que decepcionei, que ele era muito estrela e ele falava tudo em segunda pessoa e até na época eu lembro que eu perguntei ele o valor, ele falou um valor que fugia da minha realidade, e o que mais me desmotivou um pouco, que eu perguntei ele que se ele acha que eu teria condições de fazer. Eu não tinha experiência, mas... Você não tinha condições de comprar? Sim, e eu queria tentar. Porque era muito caro. Sim, sim. E eu esperava um incentivo dele só de falar, não, tenta aí, mesmo que eu quebrasse a cara. E ele falou, você não vai conseguir porque é muito difícil, a química, e eu tenho tantos anos de experiência. E eu decepcionei, não pelo fato de não poder comprar, mas foi pelo modo que ele me atendeu, que teoricamente ele era um ídolo para mim. E isso foi o que mais me motivou a tentar fazer isso e conseguir. E hoje isso me serviu de grande exemplo para mim ser totalmente diferente. Hoje eu tento atender o máximo o pessoal que curte isso, sempre está respondendo, sempre educado, sempre carinhoso, porque eu acho que é assim que a pessoa tem que ser. Com certeza, foi uma lição, sim, né? Você tirou disso uma lição e acabou provando para você mesmo que você é capaz. O melhor de tudo foi isso, foi provar para mim, não para ele, foi para mim. Muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com o Marcelo, conhecer outras curiosidades a respeito do trabalho dele. Talentos e Negócios volta já, fica com a gente. Continuando conhecendo o talento de Caratinga para o mundo do cosmaker Marcelo Robocop, que hoje está contando um pouquinho aí da sua trajetória e mostrando pra gente o seu trabalho e suas realizações, não é isso, Marcelo? É, bem bacana, né? Marcelo, você teve um episódio na sua vida que te marcou muito, né? Conta pra gente. Eu até meio que emociono um pouco em falar sobre isso, porque dessas séries japonesas, a série que mais me marcou, que eu fiquei mais impressionado ali com a história, com o personagem, era Jiraiya. E eu tinha quando criança, igual eu disse, eu tinha vontade de ter a roupinha do Jiraiya de tecido, que já não foi possível. Ter um traje desse já era uma coisa que eu já nunca imaginava que fosse possível, mas aí eu consegui. E aí depois, ano passado, eu tinha um amigo que ia para o Japão, que chama Fábio. Ele falou comigo, Marcelo, estou indo para o Japão, eu quero saber quanto você faz para mim um capacete do Jiraiya, que eu vou dar de presente para o ator. Na hora eu fiquei assustado, falei, cara, você vai encontrar com um ator? Me leva. Não, meu sonho era isso, falei, cara, o que você quer? Vai me levar. Me leva. E aí ele falou, cara, eu vou encontrar com o Jiraiya e o Manabu, que eram os dois da série lá, os principais da série. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o capacete, não vou te cobrar não, quero que você dá um pro Manabu e um pro Jiraiya, e um você fala que foi eu que fiz. E aí juntou um amigo meu de Belo Horizonte, que é o Wagner, e ele decidiu que ele ia fazer um, e eu falei, então eu faço um, o Wagner faz outro, vou mandar para os caras. E ele levou esses capacetes para o Japão, entregou para o ator, e o ator falou, quando eu for no Brasil, eu quero conhecer esses caras, ou se eles vierem algum dia no Japão, eu quero que você me apresente. E o destino conspirou a meu favor, que esse ano ele veio ao Brasil. E aí eu falei, não vou medir esforço para mim conseguir encontrar com esse cara. Pedi um amigo meu para fazer uma escultura personalizada dele, para mim ter uma porta de acesso para tentar encontrar, entregar essa escultura para ele. Fui para São Paulo, fui daqui em São Paulo com a escultura na mão, com medo de quebrar. E quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo vendo a escultura, achando bonito, e um amigo me perguntou, cara, você vai entregar para o ator? Eu falei, cara, eu vou tentar, se eu conseguir chegar nele, eu vou tentar. E aí um dos organizadores que eu tenho que agradecer muito, chama Gil Juliano, é um dos grandes amigos que eu fiz em São Paulo, ele falou, não, você não vai tentar não, você vai entregar, já está decidido, você vai subir no palco, vai entregar a escultura pro ator. E, cara, a sorte que eu tava de capacete, que eu fiquei super emocionado na hora ali. E ele chegou e me abraçou e dei a escultura. Domingo eu tive um outro prêmio que ele fez questão que eu subisse no palco de novo e autografou meu capacete. Como é que foi a sensação? Ah, cara, eu não sei, é inexplicável. Hoje eu tenho as lembranças, eu tenho fotos. Às vezes eu pego aquela foto e penso, caramba, o mundo dá muitas voltas, né? Pra mim que
sei lá, quando criança, seria impossível você ter um autógrafo, digamos assim, do cara. Você tá ali no mesmo ambiente e ele vendo ali e, digamos até... Era um ídolo que estava do outro lado do planeta, né? Era impossível. E você ter ali o seu trabalho reverenciado pelo seu grande ídolo, não tem preço, cara. É muito fantástico. Isso te emociona muito? Nossa, tá maluco. Você acha assim, você pode dizer que só o fato de você ter conhecido ele valeu a pena tudo, todo o sacrifício? Eu lembro que ano retrasado, 2015, eu encontrei também com um ator de Black Kamen Rider, foi o Tetsuo Kurata, mesmo evento em São Paulo. Eu lembro que eu estava fazendo o inimigo do Black Kamen Rider, minha esposa tinha ganhado minha menininha, e ela estava pequenininha ainda, e faltando poucos dias para o evento, faltava muita coisa para eu fazer para minha armadura ainda. Eu lembro como se fosse ontem, faltando umas 4 ou 5 dias para o evento, cheguei no meu trabalho às 5 e pouco da tarde, falei com minha esposa, vou descer, vou mexer na armadura que ainda não terminei. Aí minha esposa foi, subiu, aí deu 10h30 da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, fiquei até 4 horas da manhã, mexendo na armadura, porque eu tinha que terminar, ele tinha que trabalhar no outro dia, tava muito frio no dia, esse material pinica muito a fibra de vidro. Teve uma hora que me bateu um desânimo tão grande, eu falei, cara, eu não vou mexer com isso mais, eu vou fazer só esse e vou parar. E essa é a questão de honra, vou fazer, mas não vou mexer com isso mais. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu estava no meio do público, e o ator me viu junto com meus amigos lá no meio do público, e convidou a gente para o palco, cara, aquilo foi uma injeção tão grande de ânimo que eu falei, cara, valeu todo o meu sofrimento, meu esforço. Tá vendo? Por isso que a gente não pode desistir. Não pode desistir. Tá certo. Quantas armaduras você já fez até hoje? Eu já fiz umas 8 ou 9. Dessas que eu já fiz, as primeiras não ficaram muito boas, até mesmo por falta de experiência, ferramentas, essas coisas. Então, tem algumas que eu estou refazendo, igual o caso de Jaspion. A primeira que eu fiz, a segunda armadura que eu fiz foi do Jaspion, não ficou boa. Eu estou refazendo. A do Jirai, essa é a terceira que eu faço. Eu fiz uma, não ficou boa, refiz, e esse ano eu ia para São Paulo, falei, uma coisa muito importante, então eu não posso pecar, eu tenho que fazer muito bom. Então eu tive a ajuda de um amigo do Rio de Janeiro que me deu uma força. E aí, essa é a terceira. Então, eu já fiz umas 8 ou 9. Mas hoje, na minha casa, eu tenho exposta, acho que 6 armaduras eu tenho no meu cinema. E como você disse, você começou a fazer isso sem ter nenhum curso, sem nada. Como que você buscou, descobriu matéria-prima, né? O material para fazer? Como que foi isso? No início, eu fazia tudo errado, porque eu não tinha acesso a nada, não tinha informação. Porque quando eu comecei a mexer com isso, as pessoas que trabalhavam com isso, ninguém dava informação, porque teoricamente eles achavam que seriam concorrência, aí, porque para pessoas que seriam clientes deles, então praticamente não achavam informação. E depois de eu quebrar muita cara com alguns materiais, eu conheci um amigo de Belo Horizonte, chama Wagner Alves Maciel, eu sempre cito o nome dele, porque ele virou um irmãozão que eu tenho, a gente já foi 5, 6 eventos juntos, a gente passa o fim de semana na casa dele, ele passa na minha, e esse cara foi que me abraçou com isso, de falar, não cara, não faz assim, faz desse jeito. Aí eu falava, cara, tô precisando, o que eu compro? Não, compra esse material, compra aquele, tal lugar tem, tal não tem. Então hoje a gente joga muito parceria, às vezes ele descobre alguma coisa, me liga, Marcelo, faz assim. E hoje a gente virou uma irmandade danada e esse cara foi um dos grandes mentores aí que me incentivou. Eu acho que se ele não tivesse dado um incentivo, que no início, como eu disse, eu fiquei tão decepcionado que talvez eu tentasse e desistisse. Mas como eu encontrei um amparo dele depois dessa decepção, acabou que isso me deu muita força e hoje as coisas estão acontecendo. Ser cosmaker é um trabalho ou é um hobby? Para mim hoje é um hobby e trabalho. Mas porque, você já chegou a comercializar? Sim, porque o público que gosta dessas coisas é muito apaixonado. Hoje a pessoa acha, é igual no meu caso, como eu acho maravilhoso poder trajar uma roupa dessa, os fãs de séries quer ter orgulho de ter ali um capacete na sua casa, na sua coleção. Falar então você recebe encomendas? Sim. Hoje eu recebo muitas e muitas encomendas de pessoas que querem ter um trabalho desse para colecionismo ou até para confeccionar o resto da roupa, para participar de evento. O meu grande problema hoje, mas eu tento conciliar, é que eu sou funcionário público, trabalho na Secretaria de Educação, então eu tenho que conciliar meu tempo com o meu emprego, eu tenho uma filhinha pequenininha e com esses trabalhos. Mas eu ainda faço, mesmo que pouco, eu ainda faço algumas coisinhas por encomenda, eu sempre tento fazer para um ou outro, eu sempre faço. E quanto custa, assim, em média, um capacete? Geralmente eu cobro em média R$700 mais ou menos, porque geralmente o preço de mercado e outros artistas que fazem é esse preço também. Mas eu ainda tenho um agravante que eu esbarro na dificuldade, que a gente mora em cidade do interior,
praticamente todos os materiais que eu utilizo para fazer isso, eu não encontro aqui. Então, tem que comprar tudo de fora. Ah, eu vou comprar um material de Belo Horizonte, eu pago transportadora. Ah, eu vou comprar de São Paulo. E que material é esse? É fibra de vidro, é a mesma que usam para fazer para-choque de ônibus, é super resistente, é bem forte. E deve ser caro também. Sim, sim. Não é tão barato e, igual eu falei, o problema maior também é a questão de transportador. Igual, se eu pedir um material em Belo Horizonte, eu pago R$80 de transportador para trazer. E quanto tempo, em média, você leva assim, para confeccionar uma armadura, uma roupa como essa que você está vestindo? Essa armadura, ela não é das mais difíceis, porque ela tem a parte superior de fibra e tem muita parte de costura de roupa. Mas uma armadura mesmo, como eu já fiz, a do Biker, que eu fui para São Paulo ano passado, a do Giban e do Kamen Rider, do Shadow Moon. Geralmente eu demoro 6, 7 meses para fazer uma armadura dessa. Porque o trabalho é muito... São detalhes. E é tudo peça a peça. Eu vou fazer o capacete, eu tenho que fazer a escultura no isopor, depois da fibra, depois da massa e pintar. Vou fazer o peitoral, o mesmo processo. Vou fazer um braço, uma perna. Então, tudo é artesanal. Muito legal. Marcelo, só para a gente finalizar, você se sente assim realizado? Muito, muito, muito. Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha uns amigos, a gente tinha um grupo de humor, a gente fazia videozinho para... Primeiro a gente fazia só para brincar entre a gente, depois acabou que a gente começou a fazer para o YouTube e aquilo começou a ganhar uma proporçãozinha no YouTube. Eu lembro como a gente comemorava quando a gente tinha um vídeo no YouTube que tinha 100 visualizações, 150, a gente ficava eufórico, de alegria, nossa, 100 pessoas já viram. E hoje, você ter um trabalho reconhecido por emissoras igual... Exato, você já participou de várias entrevistas, né, em outras emissoras, em canais abertos fora de Caratinga, né? Isso é o melhor pagamento de E você também tem seu canal no YouTube que tem muitas visualizações. Sim, é isso até que eu ia comentar também, que hoje eu faço vídeos no YouTube que tem, igual eu tenho uma matéria minha que tem 60 mil visualizações, eu tenho vídeos de 15 mil, 18 mil. E hoje, falando globalmente, internet, que tem canais aí que tem 1 bilhão, meio milhão, se a gente for comparar aí, igual o meu canal, acredito que tem 200 mil, 300 mil visualizações em todos os vídeos, não é um número tão expressivo. Mas para mim, que comemorava 100, 150, hoje acaba sendo uma coisa super fantástica. É verdade. Marcelo, muito obrigada. E olha, muito linda a sua história, muito inspiradora e parabéns. Tenho que tirar o chapéu para você, que você é fera. Eu queria agradecer muito aqui pela oportunidade. Igual eu já tinha até dito, eu já participei de algumas entrevistas em outros estados e aqui também na cidade, mas é a primeira vez que eu dou entrevista aqui pela TV Sistec, que é a TV aberta, e eu acho que eu vou conseguir atingir um público que... até recentemente eu dei uma entrevista para a Rede Record e eu comentei com a menina que fez a entrevista comigo que... Aqui na minha cidade eu sou mais anônimo do que outros estados. Se você chegar em São Paulo hoje e perguntar, alguém conhece Marcelo Robocop? Várias pessoas falam, caramba, eu conheço. Não sei. E aqui na minha cidade, se você perguntar quem é Marcelo Robocop, muitas pessoas não sabem. Não conhecem. O meu emprego, hoje eu trabalho no transporte, tem muitas pessoas que não sabem que mas estão conhecendo hoje. Agora vai conhecer. Agora estão conhecendo através do nosso programa. Marcelo, Deus te abençoe, tá? Obrigado, cara. Deus te proteja. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Então, gente, fica aí essa história inspiradora, esse testemunho que vai inspirar muita gente. Lembrando que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos e acreditar sempre no nosso potencial. Fica então a dica de hoje. Próximo bloco tem mais talentos e negócios.